Trouxe-vos aqui mais um exercício sobre deformação residual, portanto, com mais uma expressão analítica, cuja expressão já temos vindo a trabalhar em vídeos anteriores, em que já calculamos o módulo de Young, já calculamos também aqui a tensão de cedência e a tensão de ruptura. Agora vamos calcular a deformação residual, sabendo que o proveito foi sujeito ou ficou com uma extensão nominal de 1% e de 4%. Ao afirmarmos extensão nominal de 1%, estamos a dizer que ele tem uma extensão de 0,01. A única coisa que temos que fazer é dividir 1% por 1 a dividir por 100 vai-nos dar 0,01 e 4 a dividir por 100 vai-nos dar 0,04. Portanto, estes são os valores das extensões afetas ao proveito. No momento em que ele tinha uma extensão de 0,01, temos que calcular a tensão a que ele foi sujeito. Para isso só temos que substituir aqui o valor da extensão na expressão também analítica. Foi isso que eu fiz. Substituindo o valor da extensão na expressão analítica, portanto, fico a saber que o proveito estava sujeito a uma tensão igual a 5 megapascal. De igual modo, calculei também aqui a tensão. Para isso tive que substituir o valor da extensão por 0,04. Portanto, e fiquei a saber que ele estava sujeito a uma tensão de 19,68 quando se encontrava com uma extensão de 0,04. Muito bem. Mas estas extensões, portanto, estes alongamentos aqui de 0,1 e 0,04, significa que 0,01 há de estar aqui, se tem aqui 2, há de estar sensivelmente mais por aqui. Portanto, ele tem um alongamento, ele está a ser sujeito a uma tensão de 5 megapascal, portanto, mais ou menos nesta zona aqui, está a ser sujeito a uma tensão de 5 megapascal e com um alongamento de 0,01. Portanto, na zona, encontra-se ainda numa zona dita elástica, não é? Portanto, sendo uma zona elástica, significa que ele, ao deixar de tensionar, portanto, ao deixar de carregar, ao deixar de o esticar, digamos assim, entre aspas, então ele voltará ainda ao seu tamanho, às suas dimensões originais, por causa dessa elasticidade que lhe é, portanto, inerente. Está bem? Então, o que é que ocorre quando o projeto está sujeito a uma tensão de 19,68 e tem uma extensão de 0,04? Portanto, como o 0,04 é inferior a 0,058, portanto, ele estará sensivelmente. Eu tenho aqui 1, 2, vamos dizer que está aqui. Tá? 1 deveria estar aqui, é mais pequenino, mas vamos dizer que 0,04 está aqui. Portanto, se ele tem um alongamento de 0,04 e está sujeito a uma tensão de 19, portanto, neste caso 28, 14, 19, vamos dizer que está aqui. Isto é meramente representativo, está bem? Só para nós percebermos esta dinâmica. Portanto, o proveito está sujeito a uma tensão de 19,68 megapascal, tem um alongamento de 0,04. O que é que isto significa? Significa que, portanto, se eu o deixar de tensionar, se eu o largar, portanto, deixar de o esticar, ele também com alguma facilidade voltará às suas dimensões originais, visto se encontrar ainda numa zona elástica. Mas é isso que vamos ver se realmente é isto que acontece, se fica com deformação residual ou não. Portanto, substituindo o valor da extensão e da tensão aqui na fórmula, portanto, verificamos que temos uma extensão residual, uma deformação residual praticamente nula. Portanto, significa que ele volta exatamente ao seu tamanho original sem qualquer problema. De igual modo, quando substituímos os valores correspondente a uma extensão de 0,04, portanto, mais aproximadamente, portanto, a sua deformação residual é praticamente nula. Se nós substituirmos os valores, portanto, aqui no quociente entre a tensão e o módulo de Young, ficamos com 0,0
39, 36, o que eu arredondei a 2 casas decimais porque estou aqui a trabalhar com 2 casas decimais e trabalhando com 2 casas decimais verificamos que a sua deformação residual é praticamente nula. Justificado já anteriormente, isto ocorre porque o proveto ainda se encontra numa fase em que ele tem elasticidade e por ter essa elasticidade, quando eu deixo de o tensionar, quando eu largo, portanto, o proveto volta ao seu formato original.